Graça e paz a todos, começamos agora mais um episódio de um podcast, o de número 75. Esse é o podcast de estudos bíblicos, produzido pela Mocidade da Primeira Igreja Presbiteriana de Itabuna, e nós estamos aí percorrendo, estudando e refletindo sobre o Evangelho escrito por Marcos, desde o início, recebendo convidados nos nossos episódios para refletir e estudar junto conosco cada perícope desse Evangelho tão rico. Eu me chamo Esdras, somos apresentadores desse podcast, e nosso convidado de hoje é o nosso irmão Jefferson Braga, membro aqui da nossa igreja, também é professor de EBD aqui da nossa mocidade, e já esteve conosco aqui, mais uma vez nós estamos recebendo com muita alegria. Seja muito bem-vindo novamente, professor Jefferson. Olá, Esdras, muito obrigado aí pelo convite novamente. Saúde a todos aí com a graça e paz do nosso Senhor. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, nós estamos estudando cada perícope, do Evangelho de Marcos. Nos episódios passados nós iniciamos aí o capítulo 13 de Marcos. O nosso texto de hoje ele se encontra ainda no capítulo 13, a partir do versículo 24 até o 37. Diz assim a palavra de Deus: Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Então, meus irmãos, essa é a nossa perícope de hoje. Convido o professor Jefferson que continue na reflexão. Vamos nós. Os nossos irmãos aí têm acompanhado a evolução, do estudo do livro de Marcos. Em momento anterior, eu já contribuí aí com a reflexão acerca também do estudo do livro de Marcos. Estamos chegando aí praticamente já quase no final. E essa parte final do livro já vai tratando sobre algumas questões de ordem escatológica. A evolução dos sinais dentro dessa propagação profética acerca da vinda do Filho do Homem, da vinda do Cristo, da vinda do nosso Salvador, é apresentado de forma processual aí, para que a gente possa conhecer os sinais da sua vinda. Esses versículos que estão colocados para a gente poder estudar hoje, trata especificamente sobre a vinda do Filho do Homem, e a parábola acerca daquilo que se configurará como o grande dia, ou aquilo que precede, ou aquilo que antecede aí, os sinais da vinda de Cristo. E o verso 24 aí do capítulo 13, ele vai justamente ter como subtítulo, do verso 24 até o verso 27, vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, E aí nós temos e podemos dividir, e aí eu vou seguir mais ou menos a estratégia desse texto, do Hernandes Dias Lopes, texto de Marcos. Ele vai dividir tanto esse primeiro ponto quanto o segundo ponto aí da parábola da figueira em quatro grandes destaques, a gente poderia dizer assim. O primeiro dele, a gente poderia colocar que a vinda de Cristo ela será precedida por grandes convulsões cósmicas. Ou seja, no verso 24 nós temos aí uma identificação de que haverá o escurecimento, por exemplo, do sol, haverá tribulação, grande tribulação,
a lua ela não dará mais sua claridade. Então, o verso 24 e o verso 25, nós temos aí uma identificação física, né, do que vai acontecer quando o Filho do Homem vier. Então, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então, nós temos como primeiro ponto de visualização da vinda do Filho do Homem essa ideia de toda a estrutura cósmica, tudo aquilo que a gente tem como firmamento, ela ser abalada. E isso é muito significante, né? Até porque tudo aquilo que está posto hoje enquanto realidade, ela será colocada em xeque, ela será abalada, e aquilo que nós temos hoje como firmamento será justamente o destaque para a vinda de Cristo. Todos nós sabemos também que nós estudamos sobre a segunda vinda de Cristo, ela se dá de forma visível, que seria o segundo ponto aí, do verso 26 que nós temos aí, onde o Filho do Homem, ele virá as nuvens com grande poder e glória. Então isso aqui é de grande importância para a gente entender, porque a própria palavra de Deus diz que muitos virão em nome dele e dirão, ali está o Cristo, ou coisa parecida, né? E aí nós temos aqui claramente na própria Bíblia dizendo que a gente não pode correr atrás, ou se alguém disser que Cristo está ali ou Cristo está lá, porque ele virá e todo olho contemplará a glória de Cristo. Então, a segunda vinda do Filho do Homem, ela se dará de forma visível, né? Não haverá possibilidade de um indivíduo não saber que Cristo retornou para regenerar a sua igreja e levar os seus. Então, só a título de lembrança, o primeiro ponto que a gente viu aí, verso 24, verso 25, a vinda de Cristo será precedida de um grande abalo cósmico. Então vai haver eventos físicos ali de abalo do próprio firmamento. Cristo ele virá de forma visível, então não haverá possibilidade de ninguém contemplar a segunda vinda de Cristo. Além de visível, essa vinda será gloriosa. O próprio verso 26 aí nos dá essa pista. Então, a gente vai poder ver, todo olho verá, e Cristo virá com toda a sua glória. Então, não existirá, por exemplo, aquilo que corriqueiramente é visto como uma interpretação da própria segunda vinda de Cristo aí, né? Acerca de arrebatamento, não sei o que, a gente não vai adentrar nisso, mas essa vinda gloriosa, ela se dará de forma pontual, né? Visível, e não haverá qualquer tipo de arrebatamento secreto ou coisa parecida. Então, todos aqueles que aqui na terra estiver vivos e aqueles que morreram também contemplará a glória da segunda vinda de Cristo, que ela se dará de forma única, poderosa, e ele estará para julgar todos aqueles que aqui no mundo tiver. E aqueles que, em tese, também já não estão vivos, né, materialmente. A gente pode destacar como quarto ponto dessa segunda vinda de Cristo aí, ela será vitoriosa. Então o verso 27 nos mostra justamente isso. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então, o Senhor vai trazer para o seu aprisco todos os escolhidos. Então, mais uma vez, aí a gente consegue visualizar de forma clara, né, um ponto bastante significativo aí da teologia reformada. Então, a ideia de uma universalidade de indivíduos, um suposto amor ao mundo, né? Como, por exemplo, lá em João 3,16, que há uma certa confusão interpretativa quando se fala Deus
amou o mundo. E sabe que esse mundo ele é limitado frente às pessoas que o próprio Deus escolheu. Então é justamente essas pessoas escolhidas por Deus, os 4 cantos e 4 ventos, como aí o verso 27 de Marcos vai dizer, será reunido. Então, o 4º ponto aí dessa segunda vinda de Cristo será justamente aí essa identificação e esse clamor glorioso e vitorioso do que Jesus virá fazer aqui nessa terra, né? Ao arrebatar sua igreja, ao poder colocar os seus escolhidos no seu aprisco e glorificarmos, né, nele. E o mais fantástico do plano de salvação e da marca da graça que nós carregamos é ter o nosso corpo glorificado em Cristo. E essa vitória que temos somente nele, ela se dará de forma plena agora na segunda vinda de Cristo. Então, é esse o movimento aí desses 3 versos, né? Marcos 13, 24 ao 27. E a gente tem agora como avançar para os versos 28 até o verso 37. E eu vou dividir também, da mesma forma que eu dividi esse primeiro ponto, em 4 grandes destaques também. O verso 28 vai inaugurar um estudo de uma parábola da figueira. Não é demais lembrar que a parábola sempre foi uma história contada pelo próprio Cristo para apresentar de forma significativa ali segredos do próprio reino. E o próprio Cristo, o próprio Jesus, na sua primeira vinda, dizia que a parábola era a forma, né, de Jesus também falar das coisas do reino para uma grande multidão, mas nem todos aqueles que ouviam as parábolas tinham oportunidade, tinham condição de entendê-la. Que sabemos todos nós que é somente pelo Espírito que a compreensão vem. Então, é diferente, por exemplo, de outros textos, que é passível de ser decodificado pelo simples fato de uso ali de uma ferramenta hermenêutica. A Bíblia, assim como a própria parábola, ela precisa de uma ânima dada, uma ânima de compreensão dada pelo próprio Espírito. Então, nessa parábola da figueira, ela vai ilustrar justamente aí esse momento da vinda de Cristo, né? Ou aquilo que antecede, e a necessidade, a exortação, a questão da vigilância. Então, nós temos aí no verso 28 ao verso 31, o primeiro destaque aí dessa passagem da parábola da figueira. O primeiro destaque que será precedida por avisos claros. Então, nós temos aí inúmeros sinais, como a gente viu que a vinda de Cristo ela vai se dar de forma visível, né? Não haverá nenhum tipo de ocultamento, então ninguém vai poder dizer Cristo está ali naquele lugar, Cristo está ali naquela casa, Cristo está em um determinado país, isso não será possível. Mas nós temos como saber que está próximo à vida de Cristo pelos sinais que o próprio Deus revelou para todos nós. Então, no verso 28 ao verso 31, nós temos aí aquilo que é visto enquanto sinal. Então, na parábola da figueira, no verso 28 aí, vai dizer que quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, dentro desse processo de renovo das folhas, tudo aquilo que acontece dentro do próprio ser de uma determinada planta, nós temos como saber, por exemplo, que existe uma certa evolução, uma passagem, por exemplo, de uma estação para outra. Então, quando no outono lá as folhas caem, aí vem a primavera que floresce, nós sabemos que isso antecede a estação do verão. Então, da mesma forma, Cristo nos ensina nessa passagem que os sinais, da mesma forma que os sinais de uma determinada planta, você tem como visualizar e saber que está próximo de uma determinada estação,
assim também a segunda vinda de Cristo, ela é precedida de inúmeros sinais. E nós, enquanto igreja, enquanto escolhidos de Deus, né, por termos a compreensão por meio da revelação da sua palavra, nós conseguimos visualizar ali um certo movimento esse que aponta para a segunda vinda de Cristo. Eu, há dias atrás, aí, cheguei até a fazer um compartilhamento de um post nas redes sociais, no Facebook, de um recorte do livro do C.S. Lewis, que dizia mais ou menos assim: Deus acabará invadindo a história, mas quando isso acontecer, será o fim do mundo. Pois, quando o autor caminha para o palco, a peça acabou. Eu achei fantástico, isso acabou dialogando com meu estudo, minha apresentação aqui da reflexão de Marcos 13, que é mais ou menos o que a gente está trabalhando e falando aqui nesse momento, né? Então, quando o Cristo se manifestar na sua segunda aparição, ele virá para poder findar, né? Amarrar tudo aquilo que estava solto e colocar a síntese posta na própria realidade. Então, antes mesmo da sua vinda, ela é precedida aí de inúmeros sinais. E a gente vê muitos deles ficando cada vez mais vivos na nossa geração, né? E o próprio verso 30 aí vai dizer que, de verdade vos digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então nós estamos vendo aí todo um bater na porta do chamamento de Cristo dos seus, e esse bater da porta está precedido de inúmeros sinais esses que em cada dia mais se manifestado. Então, essa parábola ela vai dizer que os escolhidos de Deus, eles têm que ficar ali na espreita, né? Na vigilância, porque se você não se colocar vigilante, isso pode colocar você numa situação meia complicada. Por quê? Porque outras parábolas já foram contadas pelo próprio Cristo e apontam sempre para a mesma conclusão, onde o reino de Deus ele se dá, né, de forma oculta, a gente poderia dizer, de elementos bastante pontuais, como por exemplo a segunda vinda de Cristo. Essa ocultação de quando Cristo virá, ela é justamente o segredo, a cereja do bolo daquele que devota, né, toda a sua confiança em Deus, em Cristo. Então, Jesus, ao anunciar, por exemplo, por meio dessa parábola aí, a sua segunda vinda, vai dizer, eu não vou dizer qual é o horário, qual é o momento que eu retornarei, mas eu estou te dando aqui pistas, né? Sinais que vão acontecer e que, se você ficar vigilante e atento, você vai perceber e saber que o momento está próximo. E é justamente isso que nós conseguimos identificar aqui nessa parábola da figueira. O segundo ponto que a gente poderia destacar nessa passagem é que será imprevisível, como eu já inaugurei de forma introdutória a falar. Então, não há possibilidade de ninguém decifrar ou saber ou ter enquanto revelação o dia e hora que Cristo virá. Se alguém vier com essa proposta, fuja que é cilada, como diz aí os jargões populares, né? Então, se algum profeta desse de meia tigela dizer que ele tem ali uma revelação do dia e da hora da vinda de Cristo, ele conseguiu decifrar por meio de um estudo muito apurado, saiba que isso é cilada, saiba que isso é blefe. Porque a própria Bíblia diz que não é possível sabermos, e nem mesmo os anjos, nem mesmo o próprio Filho, ele sabe o dia da vinda. Somente Deus, na sua soberania, ele exclusivamente concebe a segunda vinda. E nós conseguimos ver isso no próprio verso 32,
vai dizer, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, isso virá de forma imprevisível, sem marcar hora, sem marcar momento, nada. Então, ele virá, todo olho verá, como a gente já viu, e não vai haver segredo, tudo vai ficar à mostra, tudo vai ficar às claras. Então, se alguém vier repetindo algum tipo de propósito, dizer, tal hora ele virá, tal dia, aquela estratégia como eu costumo brincar, aqueles milagres de hora marcada, por exemplo, esses indivíduos eles vão vir com alguma proposta nesse sentido, né? Dizer que Jesus ele marcou lá e combinou com algum deles aí o dia da sua vida. Mas saiba que tudo isso é blefe, tudo isso é uma estratégia maligna para poder confundir aqueles que não são vigilantes, porque a própria parábola vai nos instruir nesse sentido, né? O terceiro ponto que a gente pode destacar e tirar dessa passagem, que além de forma imprevisível, e vai se dar de forma inesperada. Então, como já disse, não há possibilidade de você saber que momento que será, que além de ir de forma imprevisível, sem saber, nós não temos conhecimento da hora, do local, do momento que ele virá também, isso se dará de forma inesperada. Quando a gente menos esperar, Jesus virá e chamará todos os escolhidos para viver plenamente em si. E nós podemos perceber no verso 33 ao verso 36 justamente essa identificação acerca de não haver, por exemplo, hora e data marcada. E o verso 33 já admoesta todos os seus que vigie e ore para que para que nós não sejamos pegos, né, de forma inadvertida. E aí o verso 33 vai dizer, estai sobre aviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E verso 34, é como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se é à tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, e pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache. Então, olha que fantástico, ensinamento maravilhoso que nós temos aqui nessa parábola, onde, de forma ilustrativa, Jesus ele nos instrui acerca da sua do segundo momento que ele virá a trazer de volta ao aprisco todos aqueles que a ele pertencem. Então, todos os seus devem vigiar, devem ficar ali à espreita, porque não haverá horário programado, e o fato de não haver uma programação é o que mostra o refino, por exemplo, de verdadeiros cristãos, né? Dentro da própria teologia reformada, às vezes muitas pessoas acabam caindo em um determinado engano, até aquela máxima que é muito comum de ser repetida, né? Um viés mais reformado, aquele que se vê enquanto salvo está para sempre, né? É uma afirmação verdadeira, mas aquele que se agarra a essa afirmação e por si só vive uma vida desmedida, não vigia, não ora, não fica na espreita, pode ser justamente um sinal de não escolha, né? Então, um sujeito que ele aposta, ele achou bonito essa afirmação,
ele aposta que isso é muito mais vantajoso para ele crer nisso do que em uma outra coisa, mas leva ali uma vida totalmente desregrada, desmedida, uma vida que descola totalmente daquilo que Cristo nos ensina para viver. Então, quando o sujeito gosta somente de afirmar determinadas coisas sem viver genuinamente o Evangelho e reproduzir a matriz de Cristo na sua vida, isso possivelmente demonstra a sua não escolha. E é justamente aquilo que a gente vê, né? Então, Cristo está dizendo que os verdadeiros cristãos, aqueles que carregam a marca da graça, eles não vão ficar de forma inadvertida. Eles não vão dizer, não, o dono da casa, aproveitar aqui a deixa da passagem da parábola, ele vai dizer, não, o dono da casa não vai chegar agora. Não, meia-noite não é hora de dono da casa chegar. Ele só chegará pela manhã. Então, eu vou aqui aproveitar o máximo que eu puder e dá tempo eu poder pedir perdão pelos meus pecados e assim ficar tudo bem, né? Ou sei lá, eu posso aproveitar lá a banheira da suíte presidencial do próprio dono da casa e como ele não vai chegar meia-noite, então eu posso usar sem me preocupar. E aí o dono da casa chega justamente no momento que o sujeito está lá usufruindo daquilo que ele não deveria, né? Assim como a vida de Cristo ela se dará, né? Então, os verdadeiros escolhidos de Deus, eles têm essa consciência e eles vão de forma vigilante se manter acordado, esperando de forma incessante aí a vinda de Cristo. E como último ponto de reflexão, o quarto lugar dessa parábola, nós mostramos aí no verso 37, que é necessário a vigilância. O verso 37 vai dizer, o que, porém, vos digo a todos, vigiai. Então, o verdadeiro cristão, ele vai tomar essa palavra, vai ser atingido com a máxima que Cristo traz enquanto verdade, essa palavra. Ele vai se esmerar a todo momento, a todo dia, e se colocar ali na espreita, vigiando a todo momento. E ao identificar os sinais colocados, os sinais manifestados nos nossos dias, ele perceberá que o Filho do Homem está prestes a vir. Lembrando todos, né? Aqueles que conseguem ter essa sensibilidade para poder identificar que os sinais têm sido cumpridos, eles não vão ser pegos de forma inadvertida ou de forma surpresa. Por quê? Porque são vigilantes. É justamente essa máxima que nós aprendemos aqui nesses versos, do verso 24 ao verso 37, que aponta para aquilo que a profecia já propagou e aquilo que o próprio Cristo deixou registrado para que nós tenhamos conhecimento e devemos nos colocar de forma bastante cuidadosa e vigilante para o momento maravilhoso de glorificação de todos os filhos de Deus. Então, essa é a reflexão, a contribuição que eu trago para os irmãos. Espero que tenha sido o mais claro possível. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Muito obrigado. Nossa oração é que o Espírito Santo de Deus guarde e aplique essa palavra em nossos corações, né? Que a gente possa estar atento a cada palavra do Senhor a nós. E eu agradeço ao professor Jefferson pela contribuição nesse episódio, né? Mais uma vez, que Deus continue te abençoando e nos dando mais oportunidades como essa, né? Abençoando a sua vida nesse serviço aí de ensino da palavra também. Nós agradecemos também a você que nos ouviu até aqui, que o Senhor o abençoe e te convidamos a continuar acompanhando, né, semanalmente nossos episódios. Ao final do vídeo e também na descrição terá um link aí para a playlist com todos os episódios já lançados até aqui. Não foram poucos, né, 75 episódios até aqui.
Mas se inscreva no canal para não perder os lançamentos dos próximos. Estamos na reta final aí do Evangelho de Marcos, né? No próximo episódio nós já iniciamos o capítulo 14. Então fique atento aí, compartilhe com os amigos, com os irmãos. E é isso. Até o próximo episódio. Que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.